Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos fazer o reiki para o próximo. Selecione as pessoas que você quer aplicar. Que o professor Mikao Usui, Dr. Hayashi, Madame Takata, espíritos do amor e da verdade, egrégoras reikianas, vinde, vinde. Pedimos vossa ajuda e vossa proteção. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine. Primeira pessoa, Raquel, que seu cérebro funcione bem, que a luz de Deus a ilumine, que ela volte a falar, que tudo seja restaurado e curado. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Segunda pessoa, Maria Alves, grande amiga, tem um carinho especial por nós, que ela seja protegida, iluminada, guardada pelas egrégoras reikianas. Que a luz bendita proteja. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Terceira pessoa, Dani, que ela seja protegida, iluminada, guardada, se liberte de todos os vícios. Que Deus a acompanhe. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Quarta pessoa, Tio Pascoal, que ele esteja bem, seja protegido, guardado. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Quinta pessoa, Tia Lete, ligada à bondade, que veio para fazer o bem, que ela seja protegida, iluminada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Sexta pessoa, minha mãe, meus irmãos, Mariazinha, Luiz, Carlos, João, eu. Meu pai, meus tios, minhas avós, meus avós, que todos sejam protegidos e iluminados pela luz de Cristo, pelas egrégoras reikianas. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Birajara, meu querido esposo, que ele seja iluminado, guardado, tenha toda a proteção das egrégoras reikianas, nós possamos nos falar assim que ele puder, mesmo através de sonhos, que ele tenha toda a proteção. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora minha filha Denise, que ela se volte para a espiritualidade, ela se recupere, se liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Ricardo somente se esclareça, que ele tome uma direção na vida, busque a espiritualidade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para o Mateus, que ele tenha dignidade, se volte para a espiritualidade de uma forma bem profunda. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Marcos e o filho dele, que deixam o vício de bebida, se voltem para a espiritualidade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que em todo o universo exista um universo, no planeta, no nosso país, no nosso estado, a nossa cidade,
nosso bairro, a nossa rua, no nosso lar, e que tudo seja inundado por uma chuva de chocurei. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Que assim seja para todos sempre. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Que as egrégoras reikianas estejam presentes em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos fazer o reiki para o próximo. Selecione as pessoas que você quer aplicar. Que o professor Mikao Usui, Dr. Hayashi, Madame Takata, espíritos do amor e da verdade, egrégoras reikianas, vinde, vinde, vinde. Pedimos vossa ajuda e vossa proteção. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine. Primeira pessoa, Raquel, que seu cérebro funcione bem. Que a luz de Deus a ilumine, que ela volte a falar. Que tudo seja restaurado e curado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Segunda pessoa, Maria Alves, grande amiga, tem um carinho especial por nós, que ela seja protegida, iluminada, guardada pelas egrégoras reikianas. Que a luz bendita proteja. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Terceira pessoa, Dani, que ela seja protegida, iluminada, guardada, se liberte de todos os vícios. Que Deus a acompanhe. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Quarta pessoa, Tio Pascoal, que ele esteja bem, seja protegido, guardado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Quinta pessoa, Tia Lete, ligada à bondade que veio para fazer o bem, que ela seja protegida, iluminada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Sexta pessoa, minha mãe, meus irmãos, Mariazinha, Luiz, Carlos, João, eu. Meu pai, meus tios, minhas avós, meus avós, que todos sejam protegidos e iluminados pela luz de Cristo, pelas egrégoras reikianas. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Birajara, meu querido esposo, que ele seja iluminado, guardado, tenha toda a proteção das egrégoras reikianas, nós possamos nos falar assim que ele puder, mesmo através de sonhos, que ele tenha toda a proteção. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora minha filha Denise, que ela se volte para a espiritualidade, ela se recupere, se liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Ricardo somente se esclareça, que ele tome uma direção na vida, busque a espiritualidade. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros.
Agora, para o Mateus, que ele tenha dignidade, se volte para a espiritualidade de uma forma bem profunda. Chucurei, 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 violeta, chucurei, chucurei, dourado. Os 3 sopros. Agora o Marcos e o filho dele, que deixam o vício de bebida, se voltem para a espiritualidade. Chucurei, 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 violeta, chucurei, chucurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que em todo o universo exista um universo, no planeta, no nosso país, no nosso estado, a nossa cidade, nosso bairro, a nossa rua, do nosso lar, e que tudo seja inundado por uma chuva de chocurei. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Que assim seja para todos sempre. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Que as egrégoras reikianas estejam presentes em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos fazer o reiki para o próximo. Selecione as pessoas que você quer aplicar. Que o professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, espíritos do amor e da verdade, egrégoras reikianas, vinde, vinde, vinde. Pedimos vossa ajuda e vossa proteção. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine. Primeira pessoa, Raquel, que seu cérebro funcione bem. Que a luz de Deus a ilumine, que ela volte a falar, que tudo seja restaurado e curado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Segunda pessoa, Maria Alves, grande amiga, tem um carinho especial por nós, que ela seja protegida, iluminada, guardada pelas egrégoras reikianas. Que a luz bendita proteja. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Terceira pessoa, Dani, que ela seja protegida, iluminada, guardada, se liberte de todos os vícios. Que Deus a acompanhe. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Quarta pessoa, tio Pascoal, que ele esteja bem, seja protegido, guardado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Quinta pessoa, tia Lete, ligada à bondade, que veio para fazer o bem, que ela seja protegida, iluminada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Sexta pessoa, minha mãe, meus irmãos, Mariazinha, Luiz, Carlos, João, eu. Meu pai, meus tios, minhas avós, meus avós, que todos sejam protegidos e iluminados pela luz de Cristo, pelas egrégoras reikianas. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Birajara, meu querido esposo, que ele seja iluminado, guardado, tenha toda a proteção das egrégoras reikianas, nós possamos nos falar assim que ele puder, mesmo através de sonhos, que ele tenha toda a proteção.
Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora minha filha Denise, que ela se volte para a espiritualidade. Ela se recupere, se liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Ricardo somente se esclareça, que ele tome uma direção na vida, busque a espiritualidade. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para o Mateus, que ele tenha dignidade, se volte para a espiritualidade de uma forma bem profunda. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Marcos e o filho dele, que deixam o vício de bebida, se voltem para a espiritualidade. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que em todo o universo exista um universo, no planeta, no nosso país, no nosso estado, a nossa cidade, nosso bairro, a nossa rua, no nosso lar, e que tudo seja inundado por uma chuva de chocurei. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Que assim seja para todos sempre. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Que as egrégoras reikianas estejam presentes em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos fazer o reiki para o próximo. Selecione as pessoas que você quer aplicar. Que o professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, espíritos do amor e da verdade, egrégoras reikianas, vinde, vinde, vinde. Pedimos vossa ajuda e vossa proteção. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine. Primeira pessoa, Raquel, que seu cérebro funcione bem. Que a luz de Deus a ilumine, que ela volte a falar. Que tudo seja restaurado e curado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Segunda pessoa, Maria Alves, grande amiga, tem um carinho especial por nós, que ela seja protegida, iluminada, guardada pelas egrégoras reikianas. Que a luz bendita proteja. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Terceira pessoa, Dani, que ela seja protegida, iluminada, guardada, se liberte de todos os vícios. Que Deus a acompanhe. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Quarta pessoa, tio Pascoal, que ele esteja bem, seja protegido, guardado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Quinta pessoa, tia Lete, ligada à bondade, que veio para fazer o bem, que ela seja protegida, iluminada. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Sexta pessoa, minha mãe, meus irmãos, Mariazinha, Luiz, Carlos, João, eu.
meu pai, meus tios, minhas avós, meus avós, que todos sejam protegidos e iluminados pela luz de Cristo, pelas egrégoras reikianas. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Birajara, meu querido esposo, que ele seja iluminado, guardado, tenha toda a proteção das egrégoras reikianas, nós possamos nos falar assim que ele puder, mesmo através de sonhos, que ele tenha toda a proteção. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, minha filha Denise, que ela se volte para a espiritualidade, ela se recupere, se liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Ricardo somente se esclareça, que ele tome uma direção na vida, busque a espiritualidade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para o Mateus, que ele tenha dignidade, se volte para a espiritualidade de uma forma bem profunda. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Marcos e o filho dele, que deixam o vício de bebida, se voltem para a espiritualidade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que em todo o universo exista um universo, no planeta, no nosso país, no nosso estado, a nossa cidade, nosso bairro, a nossa rua, no nosso lar, e que tudo seja inundado por uma chuva de chokurei. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Que assim seja para todos sempre. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Que as egrégoras reikianas estejam presentes em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos fazer o reiki para o próximo. Selecione as pessoas que você quer aplicar. Que o professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, espíritos do amor e da verdade, egrégoras reikianas, vinde, vinde, vinde. Pedimos vossa ajuda e vossa proteção. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine. Primeira pessoa, Raquel, que seu cérebro funcione bem. Que a luz de Deus a ilumine, que ela volte a falar. Que tudo seja restaurado e curado. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Segunda pessoa, Maria Alves, grande amiga, tem um carinho especial por nós, que ela seja protegida, iluminada, guardada pelas egrégoras reikianas, que a luz bendita proteja. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Terceira pessoa, Dani, que ela seja protegida, iluminada, guardada, se liberte de todos os vícios. Que Deus a acompanhe. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros.
Quarta pessoa, tio Pascoal, que ele esteja bem, seja protegido, guardado. Chocurei, chocurei, violeta. Chocurei, chocurei, dourados. 3 sopros. Quinta pessoa, tia Lete, ligada à bondade que veio para fazer o bem, que ela seja protegida, iluminada. Chocurei, 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 violeta. Chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Sexta pessoa, minha mãe, meus irmãos, Mariazinha, Luiz, Carlos, João, eu. Meu pai, meus tios, minhas avós, meus avós, que todos sejam protegidos e iluminados pela luz de Cristo, pelas egrégoras reikianas. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Birajara, meu querido esposo, que ele seja iluminado, guardado, tenha toda a proteção das egrégoras reikianas, nós possamos nos falar assim que ele puder, mesmo através de sonhos, que ele tenha toda a proteção. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, minha filha Denise, que ela se volte para a espiritualidade, ela se recupere, se liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Ricardo somente se esclareça, que ele tome uma direção na vida, busque a espiritualidade. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, para o Mateus, que ele tenha dignidade, se volte para a espiritualidade de uma forma bem profunda. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, o Marcos e o filho dele, que deixam o vício de bebida, se voltem para a espiritualidade. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, que em todo o universo exista um universo, no planeta, no nosso país, no nosso estado, a nossa cidade, nosso bairro, a nossa rua, do nosso lar, e que tudo seja inundado por uma chuva de chocurei. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Que assim seja para todos sempre. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Que as egrégoras reikianas estejam presentes em todas as direções, em todos os caminhos, em todos os destinos. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, manter a coluna ereta, relaxar, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos fazer o reiki para o próximo. Selecione as pessoas que você quer aplicar. Que o professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, espíritos do amor e da verdade, egrégoras reikianas, vinde, vinde, vinde. Pedimos vossa ajuda e vossa proteção. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine. Primeira pessoa, Raquel, que seu cérebro funcione bem, que a luz de Deus a ilumine, que ela volte a falar, que tudo seja restaurado e curado. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros.
Segunda pessoa, Maria Alves, grande amiga, tem um carinho especial por nós, que ela seja protegida, iluminada, guardada pelas egrégoras reikianas, que a luz bendita proteja. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Terceira pessoa, Dani, que ela seja protegida, iluminada, guardada, se liberte de todos os vícios. Que Deus a acompanhe. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Quarta pessoa, Tio Pascoal, que ele esteja bem, seja protegido, guardado. Chokurei, chokurei, violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Quinta pessoa, Tia Lete, ligada à bondade que veio para fazer o bem, que ela seja protegida, iluminada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Sexta pessoa, minha mãe, meus irmãos, Mariazinha, Luiz, Carlos, João, eu. Meu pai, meus tios, minhas avós, meus avós, que todos sejam protegidos e iluminados pela luz de Cristo, pelas egrégoras reikianas. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Birajara, meu querido esposo, que ele seja iluminado, guardado, tenha toda a proteção das egrégoras reikianas, nós possamos nos falar assim que ele puder,